Irmãos, boa noite. Vamos iniciar a pregação de hoje. Que Deus nos dê sabedoria, nos ajude para assim nós explanar a palavra de Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1, e versículo 16 e 17. Todos os pregadores têm o prazer de explanar a palavra de Deus, porque eles sabem que tem um grande e poderoso Deus que vai tocar nos corações das pessoas, que elas possam fazer a sua escolha de ir morar com Ele na nova cidade celestial, a Nova Jerusalém. Amém? É o nosso grandioso Deus. Então vamos ler no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. E diz assim o apóstolo Paulo, para todos nós: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Então, todo aquele que crê que Jesus é o grande Deus da sua vida, vai encontrar, vai morar com o Senhor na Nova Jerusalém. Amém? E todo pregador tem o prazer de pregar a palavra de Deus. Amém? E que Deus abençoe todos os pregadores dessa amada igreja. Amém? Obrigado pelo nosso irmão Rogério, que trabalhou quintas e ontem. Hoje o nosso irmão Renato, nosso irmão Renan trabalhou ontem, trouxe a pregação do Senhor sobre a porta larga e a porta estreita, em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Foi excelente a pregação de ontem, amém? Então o apóstolo Paulo está dizendo sobre o poder de Deus em nossas vidas. Ele tinha o prazer de pregar a palavra de Deus, amém? Esse era o propósito que Deus incumbiu a ele, amém? Por esse é o poder de Deus que nos trabalha em nossas vidas, não é mesmo? É poder de Deus. Deus é poderoso. Nós não podemos duvidar do poder de Deus. E por isso que Davi exaltou o poder de Deus, amém? O rei Davi. Vamos lá, né? Primeira Crônica, no livro de 1 Crônica, capítulo 29, no livro de 1 Crônica, capítulo 29, versículo 12, 13, 14 e 15. Diz assim: e riquezas e glória vem diante de ti. Riqueza e glória vem diante do nosso Deus. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e a força a tudo. Amém? Tudo está na mão de Deus. A força e o poder está com Deus. Agora, pois, ó Deus, nossa graça te damos e louvamos no nome da tua glória. Amém? É o poder de Deus, nós devemos de gloriar o nosso grande Deus. Amém? E dar toda a honra. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes, porque tudo vem de ti, e do que é teu damos, porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Sem o nosso Deus não há esperança. Davi estava colocando assim, engrandecendo o nome de Deus, amém? Do nosso grandioso Deus. Então nós devemos de agradecer ao nosso Deus tudo que Ele tem nos feito, não que nós merecemos, mas sim pela misericórdia do nosso grandioso Deus. Esse é o nosso Deus, que nós possamos exaltar esse maravilhoso Deus. E Paulo também
exaltou o poder de Deus, o apóstolo Paulo também. Nós devemos de exaltar o grandioso e poderoso Deus em nossas vidas, como fez Paulo e Davi. Amém? Esse é o nosso desempenho de agradecer ao nosso Deus, exaltar o seu nome. Amém, meus irmãos? Porque Ele que nos direciona a nossa vida. Tudo que nós mexemos em nosso corpo e fazemos força, é Ele que nos dá força. Se Ele tirar o nosso fôlego, nós não estaremos aqui, não é mesmo? Nós morreremos. Tudo está no poder de Deus. Deus é o comandante de todas as coisas. Amém? Vamos lá no livro de Romanos, como Paulo diz também no livro de Romanos, capítulo 11, Romanos 11, 33, até o versículo 36. Olha o que diz Paulo. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, qual insondáveis são os seus juízos e qual inescrutáveis os seus caminhos. Amém? São os caminhos de Deus, coisas maravilhosas que nós devemos de percorrer nos caminhos do Senhor também. Amém? E fazer a vontade de Deus. O 34. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Deus, por si só, é o conselheiro. Ele é o poderoso de tudo. Tudo está no comando dele. Amém, meus irmãos? É o nosso Criador. Ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que sejamos recompensados, porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois é Ele eternamente. Amém? É o nosso grandioso Deus. Sem Ele nós não somos nada, nós não conseguiríamos direcionar nada, mas sim pelo seu poder de nossas vidas, e pela a misericórdia do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ver também, Jó também exaltou o nome do Senhor. Amém? Jó também exaltou o poder de Deus. Jó 26, no livro de Jó, capítulo 26, do versículo 5 ao 12. Olha o que o Jó diz. Os mortos temem debaixo das águas, como os moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens. Todavia, as nuvens não se rasgam debaixo delas. Vocês já imaginaram como que é o poder de Deus? Quando as nuvens estão carregadas aí no céu? O peso que está, as toneladas de água, Deus faz derramar os pingos sobre nós. Já pensou se cair a chuva de uma vez? Como Deus suspende, segura as nuvens sobre o céu e a toneladas que está aí em cima? Vocês já imaginaram o poder de Deus? Deus é poderoso. Quem segura essas nuvens sobre o céu e cheia de água para nos refrescar, para o agricultor plantar e nos dar o alimento para cada um de nós? É o poder de Deus que é manifestado. Deus tem esse poder para segurar as nuvens e mandar chuva a todos nós. Amém, meus irmãos? E encobre a face do seu trono sobre ele, e entende a sua nuvem. Encobre a sua face do seu trono sobre ele, e estende a sua nuvem.
Marcou um limite sobre a superfície das águas, em redor até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espalha da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate o soberbo ou a soberba. Esse é o poder de Deus. Então nós cremos no nosso Criador, nesse Deus maravilhoso, que toca no coração de cada um de nós para que nós reconhecer que Ele é o nosso Salvador da nossa vida. E nós vamos encontrar com Ele, vamos morar com Ele na Nova Jerusalém. Amém? Porque Ele tem esse poder de nos ajudar, de nos perdoar e abrir os nossos olhos para nós encontrar o caminho da eternidade. Amém? Não por nós, mas sim pela sua misericórdia que nos toca em nossos corações. Amém? Esse é o nosso Deus. A exortação de Davi, que confia somente em Deus. Davi confiava somente em Deus. E nós devemos confiar somente em Deus também. Amém? Porque aqui nós estamos só de passagem por aqui. A nossa morada está com Deus, amém? Nós vamos morar com Ele na eternidade. No livro de Salmo, capítulo 62, versículo 1, 2 e 3, olha o que o salmista diz: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. É por isso que o irmão Wilson já disse, dele vem a minha salvação. Não há salvação além de Deus. Amém, meus irmãos? Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Amém? Até quando maquinarei o mal contra um homem? Serei morto, todos vós serei como uma parede encurvada e uma seba preste a cair, se nós maquinar maldade em nossos corações. Amém? Nós seremos mortos, igual o salmista está dizendo. No versículo 11 desse mesmo salmo, Deus falou uma vez, duas vezes: ouve isso, que é o poder que pertence a Deus. Deus disse uma vez, disse duas vezes: ouve isso, que o poder pertence a Deus. Amém? Então nós temos essa certeza que o poder pertence a Deus. Não tem homem que tenha o poder, mas sim Deus. Amém? Amém? Ele é o poderoso. O 12, o versículo 12, de 62. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirá a cada um segundo a sua obra. Então Davi estava dizendo: a ti, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirá a cada um segundo as nossas obras, a sua obra, a minha obra. A misericórdia de Deus depende das nossas obras. O que nós estamos fazendo para que Deus nos perdoe os nossos pecados? Nós devemos de perdoar os pecados dos nossos irmãos também. Amém, meus irmãos? Para que Deus possa perdoar os nossos também. Olha o que diz Paulo em sua carta em Romanos, capítulo 16, e versículo 24 ao 27. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém? A graça do vosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. A graça de Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério, o que Deus
que desse tempo eterno esteve oculto. Então Deus revela as coisas ocultas para cada um de nós, como Paulo estava dizendo. Amém? Deus revela o seu mistério para nós. Nós sabemos o mistério de Deus, desde que nós humilhamos diante de Deus. Amém? Mas que manifestou agora e nos notificou pela escritura dos profetas, segundo os mandamentos de Deus, e eterno, e todas as nações para a obediência da fé. Então nós devemos de ter obediência na palavra de Deus. Amém? Para que Deus possa nos abençoar. Para isso nós devemos de ter obediência e reclinar os nossos ouvidos, tudo aquilo que Deus tem de nos oferecer, o grandioso Deus. O 27. Ao Deus único, sábio, a glória por Jesus Cristo para todos, por sempre. Amém? Então Paulo está dizendo para nós ter esse comportamento em nossa vida. O único Deus, nós devemos de obedecer a Ele, que é o Criador da nossa vida, é o Salvador da nossa vida. Jesus Cristo. Amém? Vamos voltar lá no livro de Jó. E vamos ouvir o que Jó tem para vos dizer. O que Jó tem para nos dizer sobre o poder de Deus? Jó capítulo 42, vamos lá no livro de Jó. Eu vou fazer uma pergunta para todos aqui. Alguns aqui já foi cirandado por Deus, não é mesmo? Alguém foi cirandado por Deus? Você conhece o poder de Deus? Nós conhecemos o poder de Deus em nossa vida? Jó era um homem temente a Deus. Tinha mulher, filhos, também era um homem rico. Jó perdeu tudo o que tinha, principalmente os filhos, não é mesmo? A riqueza. Ficou com chagas da cabeça aos pés. Então Jó sabia como foi o poder de Deus em sua vida. Jó 42, e versículo 1 e 2 de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Então Jó estava confirmando o poder de Deus em sua vida. Quando Deus quer fazer alguma coisa em sua vida, Ele vai fazer. Amém? Então nós devemos estar preparados, porque o Senhor vai trabalhar em nossas vidas. E nós devemos de aceitar essa lapidação em nossas vidas, quando Deus nos está trabalhando e nos lapidando. E eu não sei qual forma que Deus vai te lapidar. Amém? Deus nos lapida. Então nós devemos de ser obediente ao nosso Criador. Nunca ser rebelde, porque Deus tem o poder. Lembra lá no livro de Jeremias, quando Deus mandou Jeremias ir lá na casa do oleiro, que ele ia quebrar o vaso e ia fazer de novo? Então Deus vai fazer da forma que Ele quer o vaso. Nós somos um vaso na mão do olheiro, amém? E o Senhor, nosso Deus, é o nosso olheiro. Nós somos o barro. E que Deus nos ajude e nos dê sabedoria para andar em seus caminhos. Amém? Essa é a forma que Deus vai nos trabalhar em nossa vida. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. O propósito de Deus nunca vai ser impedido quando Ele quer trabalhar em sua vida. Então você precisa arrepender-se e entregar os seus caminhos a Cristo Jesus.
para que seja um homem bem-sucedido em todas as suas obras, em todas as nossas obras. Amém? Então nós devemos entregar o nosso caminho verdadeiramente e deixar que Ele trabalhe em nossas vidas, para que nós possamos ser bem-sucedidos, tanto na vida espiritual como na vida material. Amém, meus irmãos? Essa é a vontade de Deus, porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Nós não imaginamos, né? Mas Ele está no controle de tudo. Todas as coisas estão controladas por Deus. Está sendo controlada por Deus. Então nós devemos de orar por todos, para o país, pelos irmãos, pela direção da nossa vida, pelos nossos filhos, pelo nosso trabalho, por tudo. Porque Deus é o comandante de tudo. Amém? Você crê em tudo isso que eu estou dizendo diante da palavra de Deus? Estou fazendo uma pergunta para todos, para aqueles que não conhecem a Deus ainda. No livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13, diz assim, para todos nós ouvir: ainda antes que houvesse dia, eu sou. É o nosso Deus. Ainda que não tivesse dia nenhum, igual nós estamos vendo aqui, Deus já era. Ele era o Criador. Ele é o poderoso. Ainda que antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu. Quem o impedirá? E quando Deus age, ninguém vai impedir. Não tem jeito de voltar atrás. Igual quando Deus fez tudo para aquele povo que saiu do Egito. Deus abriu o mar, Deus fez tudo por eles. Tudo. Aí quando eles desobedeceu o Criador, Moisés pediu e mesmo assim ele não fez a vontade de Moisés. Aquele povo não foi à terra prometida, porque desobedeceu. Deus pode fazer tudo por você, mas se você desobedecer, Deus tem misericórdia de nós, dos nossos pecados. Nós somos pecadores. Então nós devemos de ter sabedoria para saber viver nesse mundo de trevas. Amém? Igual diz nesse versículo aqui. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém que há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu. Quem o pedirá? Então nenhum de nós que estamos acompanhando essa pregação tem dúvida do poder de Deus. Nenhum de nós tem dúvida do poder do nosso grandioso Deus. Amém, meus irmãos? Você precisa acreditar nesse poder de Deus, no nosso Deus. Todos que estão acompanhando nas redes, como fez Maria, mãe de Jesus, o Criador. Lembra disso? Ela não duvidou. Maria não duvidou quando o anjo conversou com ela. E o que ela diz? Aqui está a sua serva. Amém? E assim somos nós também. Nós estamos aqui para obedecer ao nosso Criador. Amém? Vamos lá no livro de Lucas, capítulo 1 e versículo 35. Olha o poder de Deus. E respondeu o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de descer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concedeu um filho em sua velhice, e ela está no 6º mês,
para aquele que era chamado, para aquela que era chamada estéril. Então Isabel estava aqui grávida de quem? De João Batista. Isabel era estéril. Amém? Olha o poder de Deus. O anjo estava conversando com Maria. Amém? Isabel era mãe de João Batista. Estava grávida no 6º mês de João Batista. Amém? Olha os acontecimentos do poder de Deus. Amém, meus irmãos? Esse é o poder de Deus na vida de cada um. Isabel já era velha e estava no 6º mês, que era chamado estéril. Porque para Deus nada é impossível. E disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. Então o anjo conversou com Maria, falou: você vai estar grávida do Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? E ela não duvidou. Ela obedeceu e creu. E assim como nós também, nós devemos de crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Você que não creu, não fez a confissão do Todo-Poderoso em sua vida, faça isso. Entregue os seus caminhos ao nosso Deus. Amém? Você está disposto a compreender tudo isso e entregar o seu coração ao grandioso Deus, porque Ele vai cuidar da sua vida. Amém? Ele vai cuidar da sua vida inteira, o nosso Deus. Todos os anos que Ele vai te dar, Ele vai cuidar de você, de mim, de todos nós. Amém? Porque Ele cuida de cada um de nós. E tudo isso que nós ouvimos dentro da Sagrada Escritura, não devemos de endurecer os nossos corações, mas abrir-os para que Deus direciona para a vida eterna. Que Ele abre os nossos entendimentos, que Ele direciona para a nossa vida eterna, para encontrar com o nosso Criador. Amém? E como diz a sua palavra em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvir hoje a sua voz, se o Espírito Santo disser hoje para todos nós, não vamos endurecer os nossos corações. Não endureçam os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. É isso que o irmão Deus já disse, o que aconteceu lá no deserto. Não confiou em nosso Deus, o Deus verdadeiro. Amém? Então vamos refletir e maravilhar nesse maravilhoso alimento espiritual, para nos não ter perca nenhuma. Então nós devemos de maravilhar nesse alimento espiritual que nós estamos ouvindo e entregar os nossos caminhos ao nosso Deus, para nós não ter perca nenhuma. Para a nossa coroa está garantida nas mãos do Senhor. Amém? Amém? A igreja está dizendo isso constantemente. Essa igreja que está dizendo constantemente. Para todos os que acompanham diariamente, a palavra está dita. Todos os cultos, a palavra está dita aqui nessa igreja do Senhor. Amém? Essas maravilhas estão sendo expostas. Então faça a tua parte. Reconcilia-se com o seu Deus, com o nosso Deus, com o nosso poderoso Deus. Amém? Esse é o nosso Deus. É o nosso grandioso Deus. Então, cada um de nós possamos fazer a nossa parte
e entregar totalmente a nossa vida a nosso Deus, para que Deus nos ajude e nos guarde os nossos corações, para que nós nunca tenhamos perca em nossa vida, e que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, amém? E que Deus abençoe essa igreja, abençoe a todos nós, abençoe os pregadores. Boa noite a todos, fica com Deus, e até outra oportunidade, se Deus quiser, amém?